Aí está, bom dia pessoal, quarta-feira, 17 de dezembro de 2025, agora são exatamente 10 horas 9 minutos. E para quem ainda não me conhece, meu nome é Daniel, sou motorista de aplicativos aqui na cidade de Porto Alegre. Se você chegou de paraquedas neste canal, não sabe de onde eu vim, não faz ideia para onde eu vou e muito menos o que eu me alimento, aproveite agora, dê seu like, inscreva-se, torne-se membro e não esqueça de ativar o sino para receber sempre em primeira mão as novidades deste canal. Dito isto, 5.368 viagens. Tem o João Pedro, que eu estou indo buscar agora, minha primeira viagem, 35 pilas, comparada, não gostei, mas eu vou fazer. 35 pila aqui da Vicente Monteja, lá para Coronel Bordini, no bairro Moinhos de Vento. 15 quilômetros, então a parada deve ser mais ou menos no caminho. A distância daqui até lá é em torno de 13, 14. Então acho que a parada não será problema, né? Desde que não tenha envolvimento do motorista. 5.368. Desde que o estagiário colocou as informações de viagem ali. Eu confesso para vocês que, como eu uso a nota filtrada e por hábito eu não tenho por hábito ficar analisando a nota na hora de ver a chamada, eu vejo destino, vejo valor, vejo quilômetro, aquela coisa toda. A nota é útil. Normalmente eu nem vejo. Vou olhar só depois quando eu tô indo buscar, se achar que eu tenho que tomar algum cuidado extra, tipo, por exemplo, se eu tô indo para um lugar que eu não domino e tal, eu vou lá e dou uma olhadinha na nota e tal e vejo. Então eu não tenho por hábito analisar todas as quantidades de viagem, por exemplo, que só aparece na hora da chamada e do lado da nota do Pax, né? Dito tudo isso, essa enrolação toda para dizer que o João Pedro tem 5.368 viagens e até agora, desde que mudou isso aí, é o passageiro com mais viagens que eu vou transportar, né? Desde que mudou e que eu tenha percebido, na verdade, que eu tenha percebido. Vamos lá então, quarta-feira que tá temperatura bem meia boca, deve estar fazendo o quê? Deve estar fazendo, não, vamos ver aqui, 23 graus, tá, tem algumas nuvens no céu, patati patatá. E última semana, né, cheia do ano de 2025. Bora aproveitar os últimos suspiros antes do Natal, né? E é isso, pra cima deles e ferro nelas. Vai, Moisés! Cancelei a moça, tinha parada, senão não tô afim de parar dessa hora. Quanto menor envolvimento, melhor. E já tocou outra, melhor ainda. Aqui, no plano 100, eu acho, pelo que eu tô vendo. É uma das ruazinhas que tem ali no plano 100, pra levar lá pros Rossi da Ipiranga, né? Depois já pego o game pifado ali no Renner, no próprio Rossi mesmo, e sigo o baile. Mas esse take é pra te lembrar, pra tu curtir, pra tu compartilhar, pra tu comentar e pra tu ripar esse vídeo. Feito, João. Valeu, obrigado. Uma ótima semana pra ti, um bom final de ano, tudo de bom, Valeu, viu, amigo? igualmente, bom trabalho. Valeu, obrigado. Feito, primeira viagemzinha finalizada com sucesso. Não doeu. Peguei um casal de namorados lá na Vila Nova. A moça ficou na Cidade Baixa e o rapaz veio até aqui, o bairro do Moinhos. 34 pilinhas, deu aqui uns 40 minutos a primeira viagem. Ok,
E agora, José, o que que eu faço aqui essa hora? Faz muito tempo que eu não trabalho nesse horário e nessa região, principalmente nesse horário. Aqui eu trabalho final de tarde, né? Travesseiro, aquela coisa toda, putaria pegando. Mas enfim, vamos ver o que que tem aí. Não sei se vocês perceberam. Independência, na entrada da Independência ali pela Garibaldi, continua sendo Independência. Tô trancando um carro que tá estacionando aqui. Continua sendo Independência, com aquela coisa toda, aqueles amadores, bunda mole, né? Mas depois que dissipa, tá vazia. A cidade já tá esvaziada, o trânsito já tá leve, as pessoas já estão indo, já foram, não estão nem saindo de casa, porque as crianças não estão indo pra aula, né? E eu achei que fosse tocar qualquer coisa aqui. Acabei de ligar o X e nem se mexeu o aplicativo. O mapa tá naquela cor, deixa eu tentar mostrar pra vocês aqui, ó. Tá naquela cor de dor de barriga, ó. 1 para 3 minutos, sem dinâmica nenhuma. E parece janeiro. Parece janeiro. Enfim. E agora, José? Não rolou. Era só ter entrado na frente da garagem. Sim, eles querem que a gente entre dentro do estacionamento, se bobear, né? A rua aqui na Cozerita, onde eu vim buscar o passageiro, estacionamento dos dois lados, uma via só de rolamento, um caminhão atrás de mim que vai passar agora. Vocês vão escutar o barulho, eu acho. Impossível guardar. Não tinha ninguém me esperando. Mandei mensagem e ele disse: ah, quando fui entrar no carro, tô só se for num carro fantasma, porque no meu não. Oi? Não tinha ninguém aí, ô merda. Aí. Ah, só um pouquinho, não vou ficar dando satisfação para o passageiro mal educado. Puta que pariu, sabe? Enfim, não rolou. Eu também já tava contrariado de fazer uma viagem de 30 minutos por 20 pila pra Picada, pra Martinho Poeta. Por quê, né? Porque lá eu ia passar raiva, certo que ia passar raiva. Mas eu queria filmar nas ilhas. Confesso que eu não voltei lá. Não vou lá desde antes da enchente. Poucas vezes eu fui fui no bairro Arquipélago lá e tal, nas ilhas. Sei lá, se foram 20 corridas que eu fiz até hoje, foi muito. E com certeza depois da enchente eu nunca mais voltei naquela região. Já fui adorado algumas vezes. Ó, 20 pila, a mesma corrida, exatamente igual. Cozerites para Martinho Poeta. Agora recusada com sucesso. E agora o mapa ficou mais branco ainda, 1 para 7 minutos. É só no nosso. Nós então vamos para Canoas. Então, depois de passar raiva numa viagem de 6h47, que eu tenho que pedir revisão aqui, que deve ter demorado uns 12 minutos. Ali da Felipe Neri para Fernando Gomes, as SUV estão tudo paradas. Ali na 24 de outubro. Paradas, literalmente paradas. Tinha uma Tera na minha frente que eu tive vontade de filmar. Uma Tera, uma caminhonete Tera, essas SUV da Volkswagen. Só que daí ia ter uns bobalhão que eu vim me dizer que eu tô expondo as pessoas e não sei mais o que. Cara, a mina andava literalmente a meio por hora. Eu vinha na faixa da direita, tentando fugir daquelas que estavam na esquerda para acessar o Parcão, né? Já falei disso sobre outro dia. E não tinha como, impossível. Até aqui, ó, na altura da Panvel, essa que eu vou pegar agora, a passageira, essa Panvel do Parcão ali, até ali eu não consegui me desvencilhar dela. Vinha lá, desde lá da Silva Jardim, onde eu acessei a 24, até aqui em cima, atrás daquela Tera, e ela ia. E eu tentava para um lado, tinha uma SUV parada do lado. Tentava para o outro, tinha outra SUV parada do outro. Será que essa aqui que é Beatriz? Bom dia, Beatriz. Bom dia, tudo bom? Bom? Minha sogra pode ir na frente? Claro, sem problemas. Nós vamos fazer uma exposição de arte. Vai ser literalmente um bate e volta. Deixei o pessoal aqui. Deixa eu comentar com vocês. Esse take acelerado que vocês viram anteriormente aí, e alguns outros que eu tenho feito depois que eu adquiri a Cleide, é tudo com a Cleide que eu tenho feito sem usar nenhum tipo de edição e nem música. Inclusive quando o take fica pequenininho,
Eu não tenho nem preocupado em colocar música. Enfim, né? Daqui a pouco eu resolvo essa questão. Mas eu gravo com o passageiro no carro, né? Então eu tenho feito isso. Não é toda vez, nem toda viagem e tal, que eu gravo com o passageiro, que eu ligo a câmera com o passageiro no carro. E daí é muito engraçado porque a reação deles é muito louca. Porque agora mesmo, era só a gravei sentado na frente do meu lado e o casal ali atrás, tá numa consulta lá no Moinhos. Por sinal, tô indo buscar a Carla. Eu peguei na Lucena de Abreu esse pessoal aqui e trouxe aqui pra Rua Araçá, em Canoas. E vou pegar a Carla aqui na Inconfidência e vou levar pra Hilário Ribeiro. Rua paralela, lateral lá, a Lucena de Abreu, lá no Moinho de Vento. Bate e volta literalmente. Daí eu vinha com o pessoal ali, eu disse, vou filmar, pensei, vou filmar a arena, acabei de filmar mais cedo o Beira-Rio, né, pra não ter aquele cara que vai dizer, filmaste o Beira-Rio, não filmou a arena, não sei o que, blá, blá. E daí liguei a câmera, na mesma hora, pessoal. Agora tu veio, tchê! Agora tu veio! O cara não tem minuto de sossego. Pra cima deles e... Hã? Pra cima deles e... Sempre! Não, pra cima deles e... Não consegue, né, Moisés? Ferro nelas! Agora tu veio, vamos, ó, abriu. Rapaz, uma caminhonete aqui parada na sinaleira com o filhinho dele ali. Só sabe a metade do bordão. E daí eu tava, deixa eu finalizar então de contar o pessoal. Daí eu liguei a câmera, todo mundo baixou o tom da voz e começou a ficar espiado assim e tal. E essa reação que eu acho engraçada. E por vezes acontece. E quando eu acho que é pertinente falar e tal, eu comunico, fiquem tranquilos, eu só tô filmando na frente, não vai ter áudio e tal, continue a conversa de vocês, não tem problema nenhum, foi o que eu fiz com eles. Mas esses dias teve um pessoal que tava numa conversaiada, eu peguei, filmei, eles baixaram o tom, eu deixei quietinho, eu pensei, achei o remédio pra essa falaçada dentro do carro, liga a câmera, né? Não vou expor ninguém, não vou mostrar ninguém, isso eu não vou fazer, né? Ainda não pretendo, não é o tipo de conteúdo que me atrai fazer, né? Expor as pessoas. Mas pelo menos o cagacinho eu vou deixar, porque eles não vão ter prova, eles não vão achar nada pra depois vir me chamar, não, Daniel, de repente vamos dar uma nota 1, vou me dar uma nota 1. Mas a câmera tá lá no aplicativo do estagiário, eu disse que eu tenho ela e que eu uso para gravar as viagens, ponto. Estou respaldado pelo próprio aplicativo. Então não tem nada que possa me prejudicar nessa situação, né? A não ser se eu usar as imagens indevidamente. Isso não farei. Dito isso, é muito engraçado. Eu tenho usado isso como antídoto de alguma maneira, né? Quando eu vejo que o pessoal tá... Eu vou lá e ligo a câmera. Deixa quieto. Mostro pra frente, né? Viro ela pra frente. Como eu vou fazer agora, por exemplo. Tô chegando a pegar a Carla, que eu espero que ela já esteja pronta me esperando aqui na rua, na Avenida Inconfidência. É desse lado lá, ó. Cadê? Esse é aquele condomínio 460, exatamente. Tá parado na frente da portaria já, esperando. E vou levá-la lá pra Hilário Ribeiro, então. Bate e volta em Canoas, Moinhos de Vento. Não queria ter voltado tão rápido, confesso pra vocês. Mas tava com medo de mofar em Canoas. Então não vão perder a oportunidade. Agora são 11h37, vou chegar perto do meio-dia, até talvez um pouquinho mais, em Porto Alegre. No meio do travesseiro, patati patatá. Pode ser na frente dessa caminhonete aqui? Isso, pode sim. Que calor que tá agora, Bruno. Esquentou, mas ele tá 20 e poucos graus. Bom, né? Aham, agora Bem tá quente mesmo. de manhã cedo. Feito. Muito Então, obrigada. bom dia, bom final de ano pra senhora. Igualmente, Tchau, moça. tchau. Mais uma que eu calei na base da câmera. E pior que eu nem gravei, eu só liguei ela lá em Canoas pra ver se ela parava de falar, parou. Eu adorei isso. Enfim, só abriu a boca, agora tô se despedindo de mim. Ela entrou pra ladeira. Eu parei no viaduto ali, embaixo do viaduto da Inconfidência, no sinal vermelho, liguei a câmera. Na mesma hora regalou os olhos. Não gravei nada, simplesmente só liguei a câmera, deixei paradinha ali até que ela se desligou no automático, porque depois de um minuto, se eu não mexer, ela se desliga. E é assunto encerrado, que delícia, cara, é pra isso que eu vivo meio-dia em Porto Alegre. Meia hora depois, continuo aqui no Moinhos.
11 pila por União, lá do Petrópolis. Detalhe, eu queria... Não vou deixar passar batido isso. Na última viagem que eu finalizei ali na Naro Ribeiro, Padre Chagas 347 Santiago, ali. Eu parei, eu fui ali no posto da Fernando Gomes, enquanto não tocou, só com o Comfort ligado. Eu vou pra quarta seguida no Comfort, só pra não passar batido. De 7 viagens concluídas, quando finalizar serão 8, as 4 primeiras no X e agora as próximas 4 no Comfort. Daí eu desliguei o X quando vim de Canoas, eu fui ali no posto mijar, quando eu tô indo ali na função do posto, tocou R$15, uma viagem de 1,9 km. Eu achei que tinha pegadinha para pegar na Santo Inácio, onde eu tava ali agora. Não, eu tava na Barão do Santo Ângelo. Santo Inácio para levar para o cartório da 24. Fiz a corrida, feliz da vida, né? 15 km para 1,9 km, R$15 para 1,9 km. Fui ver, o passageiro pagou R$24. Que absurdo, né? Sem dinâmico, sem nada. Daí depois na sequência eu peguei Bonfim para João Teles por 9 pila, 1,5 km. Mesma relação, tudo igual, 1,59 pila. E na própria João Teles eu voltei para Barão do Santo Ângelo, também 9 pila, 1,5 km. Eu não vi quanto que o passageiro pagou nessas duas, mas ele deve ter pago o preço normal, né? Sei lá, R$12, R$13. Que loucura, em meia hora eu fiz isso. Agora eu vou pegar aqui o Santiago na Padre Chagas, vai levar lá para União, ao Petrópolis, João Albino 300. Mas primeiro preciso achar um lugar para encostar, porque não tem ninguém aqui me esperando com o braço esticado. Cadê o Santiago? O número é esse aqui, ó, 347. E não tem Santiago nenhum. Será que essa senhora aqui é Santiago? Feito, senhora. Um bom dia, uma ótima semana, bom final de ano pra vocês. Obrigado. Tchau, amiguinho. Tchau. Feliz Natal. Quietinho ele hoje. Tchau. Agora buscar a Daiane aqui na Lajeado e levar lá pro Sicredi da CIS Brasil. Essa é boa a corrida. Pelo menos vai me pagar mais que R$20. Faz tempo que eu não faço uma viagem que me pague mais que R$20. Mas antes vamos buscar, vamos chegar ali, né? Como é que é o nome dela mesmo? Acabei de falar. Daiane. Daiane. Essa aqui é... Deixa eu fechar os vidros que fica melhor para vocês me escutarem assim. Essa aqui é a Avenida João Albino, no bairro Petrópolis, uma das mais tradicionais. Essa aqui à direita é a escola da classe privilegiada de Porto Alegre, é Pan American School. E... enfim, esse é um dos bairros mais abonados de Porto Alegre, né? Quem conhece sabe. Só tem uns bambambam, sem juízo de valor. Por favor. Logo seguido aqui, ué, essa aqui é Professor Fitzgerald, mas o aplicativo me diz que ela tá na Lajeado, mas o mapa me traz para cá. Esses bugs de aplicativo, sabe? Mas o PIN dela tá aqui nessa rua mesmo. E ali, aquela rua de baixo é Lajeado, na verdade, ó. Mas o PIN me traz justamente para cá. Lá tá ela, vem vindo com a camisa do banco, inclusive. Não, não é a camisa do banco. Olá, boa tarde, é Daiane. Muito bem, então, senhora, uma boa tarde, uma excelente semana, um bom final de ano aí pra senhora e pra sua família. Obrigado. Uma próxima. Até, tchau, tchau. Tchau. Vou descer por aqui. Tranquilo, não tô trancando aí.
Rapidamente aqui, eu preciso colocar pra fora as ideias. Ideia não, sim, ideia. Porque eu acho que eu preciso muito isso, me comprometer com alguém, nem que seja comigo mesmo, para que as coisas aconteçam. E tá caindo de maduro, já caiu na verdade, já caiu, já apodreceu de maduro. Uma ideia que já me deram e eu nunca coloquei em prática e não tem por que não fazer. E patati patatá, eu vim analisando agora. Deixa eu compartilhar com vocês, comprei o microfone de lapela. Ainda não chegou, vai chegar nos próximos dias. A minha ideia é que melhora bastante a qualidade do áudio. Eu tava mexendo na GoPro mais cedo, hoje, e ela pega perfeitamente a frente do carro. Está caindo de maduro fazer um conteúdo com alguém aqui do meu lado, conversando, trocando uma ideia. E quem que vai ser esse alguém? Tu, meu inscrito, que tá aí me acompanhando, me acompanha todo dia, diariamente, com paciência, com saco, às vezes, né? Mas tá sempre lá dando like e tal. Já me falaram isso, já me deram essa ideia, diversas oportunidades. Daniel, chama teus inscritos. Já tentei em algum momento trazer os membros para cá, fazer com que eles falassem, mas eu consegui um ou outro, né? A maioria do pessoal não se dispôs e tal, enfim. Mas eu quero colocar em prática isso a partir de aproveitar o mês de janeiro e fevereiro, que vão ser meses com a demanda mais baixa do que o normal, naturalmente, né? E daí nós teremos mais tempo para isso também. E vou colocar em prática e eu queria saber a tua opinião. Tu viria participar comigo aqui de um podcast, de uma conversa sem pauta, sem edição e sem vergonha, num formato tipo Carona com Gamba ou qualquer coisa parecida? Eu te busco em algum lugar que a gente combinar, pode ser na tua casa, pode ser no teu trampo, pode ser num ponto de encontro pré-estabelecido por nós, e a gente dá uma volta, dá uma banda para uma cidade, aqui pela cidade, ou pela tua cidade, se tu for da região metropolitana de Porto Alegre, ou se tu for de Floripa, se for o caso, nós, né, daí a gente vai ter que ver como é que... Enfim, tu participaria? Tu gostaria de participar de um episódio assim? Vem aqui, tu senta aqui na minha frente, já vê que a câmera pega direitinho, a gente vai ter 2 microfones, vão ter áudio, vão ter imagem, e o papo é sem pauta, vamos trocar uma ideia, conversar. Quero saber, tu participaria? Tu teria interesse? Deixa seu comentário, quero saber do teu interesse. No primeiro momento eu penso fazer isso pelo menos uma vez por semana, né? Pegar alguém aí, conversar, trocar uma ideia durante uma hora e meia, um dia aleatório na semana, gravar. A gente define um dia lá depois qual o dia que vai ser o dia do podcast. Enfim, eu acho que agora eu já tenho uma câmera, eu vou ter áudio e disposição. O que ela mandou mensagem aqui? Em frente ao shopping, na Brasil, ok, acabei de chegar, cheguei. Pegar aqui agora Gessi para levar ali pro Rubem Berta. E eu precisava falar isso, porque senão, se eu não falar, não colocar pra fora, eu guardo comigo e depois não coloco em prática, né? E não tenho mais, nada me prende mais a fazer esse tipo de situação. Então é só colocar em... Eu preciso de ti, preciso saber se tu tem interesse, né? Preciso do convidado. Onde? Onde, diz ela? Na parada do bus. Parada do bus. Tá? Deixa teu comentário aí, se tu participaria, tu gostaria de participar. Uma menininha, uma senhora com um menino correndo, eu vi que tá comendo picolé. Não tá comendo picolé. Eu quero saber. É Gessi? É que a saída aqui, né, senhora? Eu achei que a senhora estivesse aqui na saída do shopping. Foi que a senhora me mandou ali a mensagem, né? Essa não veio mais comigo. Não vem mais comigo. Comigo ela não vem mais. Não vem. Enfim, trouxe aqui para uma escola na Zona Norte, onde ela tá resmungando, que ainda tá trabalhando, né? Resmungando que bateu, agora são 1h26, quando era 1h20, ai, bateu, eu tava lá em cima ainda na Baltazar. E como se eu fosse responsável por isso. 16 pila, pegar na Baltazar, deixa eu parar aqui pra ver que lado que é, ela vai pra Sertório. Eu ia mijar, depois eu mijo. Ainda bem que eu parei, é a direita, tá? É onde eu ia dobrar a mesa e ia dar tudo certo de qualquer maneira. Tá, então pra finalizar o assunto de antes, se tu tiver interesse de participar dessa brincadeira aí chamada Podcast do Diário, qualquer coisa parecida, que eu não sei se vai ter um nome específico, a minha ideia é que seja um episódio por semana,
Um horário e dia a gente vai definir, já tem até uma ideia de quando, mas tem que analisar e tal. E o foco vai ser os meus inscritos, mas por que não um convidado aí, um influencer daqui da região, enfim, os colegas, os amigos, né? Os meus conhecidos, que também de alguma maneira são meus inscritos. Mas eu quero tu, que tá aí todo dia, comenta, todo dia comenta. E tu que eu tô, esse é o meu foco. Este é o meu foco, tá? Então se tu tiver a fim de participar, deixa no comentário, se tu já me seguir no Instagram, me manda uma mensagem lá demonstrando interesse. Se tu não me segue no Instagram, porque daí eu consigo mais ou menos organizar essa ideia. Se tu ainda não me segue, segue lá Diário de um Uber Oficial. Eu devo receber o que hoje, que seria, poderia fazer hoje, por exemplo, mas daí acho que o áudio para convidar, o áudio talvez não ficasse muito legal. Então eu vou receber na próxima semana. Eu comprei ontem os microfonezinhos de lapela, esses aí que sem fio que o pessoal tá usando. E daí, então, minha ideia a partir da virada do ano, depois da primeira semana de janeiro, que eu pretendo ir trabalhar no final do ano lá na praia. E não quero começar isso lá eu quero focar em trabalhar lá e fazer o conteúdo sobre lá, né? E se eu for ainda, nem falei com a minha tia se eu posso, mas eu posso, eu sei que eu posso. Mas eu tenho que falar com ela a respeito primeiro, para ter certeza e firmar. E daí sim, quando voltar para Porto Alegre, ali na primeira semana de janeiro, já pretendo ter aí já engatilhado um convidado. Daí a gente faz direitinho, vai ser uma volta para a cidade de carro, conversando, trocando ideia, falando chalaça, falando sobre o aplicativo, falando mal de passageiro, falando mal de colega, falando bem de passageiro, falando bem de colega, enfim, né? No mesmo formato, do mesmo jeito que são os meus vídeos, ok? Sem rabo preso com ninguém, sem papas na língua, patati, patatá. Eu espero que tu compre essa ideia. Sinceramente, eu espero que tu compre essa ideia. E para começar o ano 2026 aí com uma pseudo novidade, que isso aí vamos combinar, de novo não tem nada, né? Mas eu acho que vai ser legal, vai dar um conteúdo aqui no canal um tanto quanto diferente. E eu acho muito justo trazer tu, que é o cara que tá todo dia aí com paciência me cobrando porque eu não postei vídeo, reclamando que tá tarde ou que tá cedo, ou porque tá longo ou porque tá demorado, porque tem barulho. Tu, mesmo assim, me acompanha, e eu gostaria de te ver aqui sentado no Moisés, ao meu lado, pra gente trocar essa ideia assim, como quem vai a merda. 1h29 da tarde. Aqui mesmo? Muito obrigada. Feito então, senhora. Tenha uma boa tarde, uma excelente semana, bom final de ano, viu? A senhora vinha aqui pro Mediplex da CIS Brasil, depois que eu deixei o rapaz no acertório. Peguei uma quase conectadinha ali no bairro Jardim São Pedro. E agora já estou indo buscar Glauciane na CIS Brasil, aqui, sentido centro, lá do Par, para levar lá para a Avenida Borges de Medeiros. Essa será a minha viagem de número, deixa eu ver aqui, 13. E desde que eu desliguei o X quando eu voltei de Canoas, todas Comfort. E só para não passar batido, como diria aquele youtuber, não para, não para, não para, não para, não para, não para. Aqui tem um bando de louco, um bando de motorista louco. Essa vida é uma merda, mas é boa pra caralho. Não rolou, mas não vamos perder o pique. Já tocou de novo. Impossível embarcar a senhora onde ela tava. Ela tava no Brasil, num local ali que não dá nem pra respirar. Eu cheguei a dar o sinal pra parar na fila dupla. Cheguei a dar o sinal, batido aqui, ó. Veio numa esquina aqui, mas lá na frente tem um Honda Civic dos antigos. Já tiraram ele do local, ele tá todo batido na frente. Não sei se ele bateu naquela caminhonete ali, o que foi. O rapaz tá tirando foto. Enfim, essa aqui é a rua Tupinambá, aqui no bairro Jardim São Pedro, Zona Norte de Porto Alegre. Eu tava vindo buscar a senhora então pra levar lá pra Borges. Só que ela tava me esperando bem nessa quadra aqui, à minha direita, na CIS Brasil no caso. Mas ali tava não é impossível parar ali, porque estacionado, tudo do lado direito, todo cheio de carro estacionado e o fluxo bombando, né? E quando eu fui encostar, cheguei a dar o pisca para embarcar ela na faixa dupla, né? E vinha vindo um bus me dando luz alta, um hospital 652, e ela lá dentro de conversa na loja.
Era uma loja de, sei lá, de eletrodomésticos, se eu não me engano. Talvez Magalu, não tenho certeza. Mas enfim, né? Pô, o pessoal não se ajuda, tchê. O pessoal não se liga. Não tem a menor preocupação de fazer uma análise de campo, tá ligado? Pede o carro dentro da loja, não foda-se onde estão. Não interessa se Brasil, Protásio Alves, Otto Niemeyer. Se já aconteceu a mesma coisa do Otto Niemeyer. A véia me chamou dentro da loja e me deixou parado esperando, levando buzinaço. Puta que pariu, tchê. Depois o reclamão sou eu, né? Puta que pariu. 2h01 da tarde, vou pegar mais uma aqui, Vanderlei, agora lá para as Meiucas do Sarandi. Eu acho que é dentro das vilas do Dique, lá, Vila Dique, daquela região ali. Só acho, na verdade. Pelo mapa, me mandou lá pra cima, lá pra trás do que um dia foi o Big. Depois eu mostro onde estarei. Pegar aqui na rua Sarapuí, esquina, por sinal, com a Assis Brasil. Daí cheguei pra buscar o passageiro ali na... Esse último que eu falei ali. Tava ele paradinho, esperando já na frente da calçada, com as sacolinhas do supermercado. Provavelmente ele foi no mercado e não chamou na Assis Brasil. Eu quase que dei os parabéns pra ele, sabe? Daí eu olhei assim, na sacolinha tinha uma garrafinha de corote. Tá, tudo bem. Se por acaso ele se ensaiar a beber, não vai. Mas assim como tinha outras coisas e tal, que ele nem mexeu. Ele entrou no carro, mal me cumprimentou. O mapa tá com uma cor estranha hoje. Eu tô aqui na rua Correia de Melo, não é na vila, onde achei que fosse, no Sarandi e tal. E o mapa tá todo assim, ó. As dinâmicas tão baixinhas, ó. Tá vendo ali? E eu tô bem num limbo ali, ó. Moisés no Moisés, ó. E daí eu manobrei ali pra sair por trás, pra não pegar esse Brasil. Ele abriu a sacolinha, pegou o corote. Eu só no retrovisor aqui, pegou, largou e escondeu dentro da mochila. Eu disse, esse cara deve ter problemas com a bebida. Fiquei pensando, né? Isso é muito triste. Deve ter escondendo a bebida de alguém. Não sei com quem que ele mora, se mulher, filho, mãe, pai, sei lá. Um homem velho, da minha idade praticamente. A leitura que eu faço, né? Pode ser que eu esteja completamente enganado. E é provável que esteja. Então deixa eu mostrar aqui, assim como quem vai a merda, bem na frente da casa dele. Aplicativo ligado. Só no Comfort. Se tocar, a gente analisa. Alerta para cenas repugnantes. Isso aqui só a Cleide mostra. Tocou. Não. Acusado com sucesso. Tocou uma aqui que eu vou fazer. Agora começaram a temporada das viagens só pelo take, né? Eu já vi que em janeiro, fevereiro eu vou estar correndo atrás só de imagem para fazer conteúdo para esse canal aqui, porque vai ser difícil achar passageiro. Tocou aqui para Martinho Poeta. Você sabe onde fica Martinho Poeta? Fica ali nas ilhas. O município ali, eu acho que é Eldorado do Sul ou Porto Alegre, não tenho certeza. Tem um monte de casa com marina e tal, não sei o que. E vão ali. Tá dando quanto tempo aqui, ó? Tá dando 30 minutos. Não pode ser. Se for 30 minutos eu não vou. Porque daí eu chego lá e não tenho nada. E não tem parada. Será que a ponte tá fechada? 10 para as 11. Vou lá. Vou lá só pra me arrepender. Depois eu conto.
Aí, Clara, obrigada, uma boa Fernanda. tarde, Boa tarde, uma bom ótima trabalho. semana, bom final de ano pra ti. 4 anos. Feito, demorou um pouquinho lá, mas veio uma bela corrida. Bela corrida lá da CIS Brasil, bem na banda onde eu tava. Só me posicionar melhor aqui, que tô aqui na área de embarque do trem de Nova Carlos Gomes. Essa caminhonete parou no começo, né? E eu fiquei na entrada da área de embarque, trancando todo mundo, ó. Caminhonete estacionada, vocês não estão vendo, né? Acredita em mim. O que eu vou fazer agora? Vou ali mijar no posto sim e depois recalcular a rota. Deixa eu contar pra vocês enquanto eu busco o Guilherme. Pegar o Guilherme aqui no Hospital Porto Alegre e levar ali pro Zafari da Lima. Na verdade é no quilombo que tem do lado ali, Fidelix, né? Eu acho que é Fidelix o nome daquele quilombo. Tô aqui na Cidade Baixa, depois que eu saí lá do trem de Nova Carlos Gomes, eu tô com uma corrida aqui pra Joaquim Nabuco. Eu parei aqui numa calçada na Patrocínio para esperar a corrida. E daí, deixa eu contar pra vocês, enquanto não tocava essa corrida aqui, ia trocar a bateria da GoPro e tal. Tava tirando, já tava com inclusive a GoPro na mão. Quando tocou, inclusive eu já coloquei ela de volta no lugar. Só pra falar uma coisa pra vocês que achei muito... Que não sei nem que palavras, assim, muito... Sei lá, tava parado, ele vinha vindo uma veinha caminhando pela calçada bem devagarinho, né? Uma veinha, seus 70 anos de idade. Ela olhou bem pro carro, olhou bem pra mim, olhou bem pro carro, olhou bem pra mim, parou na minha janela. Tu veio não, tu vieste. Eu pensei, tá, ela vai dar uma risadinha, né? Saiu braba comigo, que eu errei em português. Agora tu vieste, ô merda. Vamos respeitar-te. 4 horas. Ali, me briguei legal a hora agora. Melhor à frente, né? Melhor à frente. 4h15 da tarde, estou aqui na Jardim das Palmeiras, Zona Sul de Porto Alegre. Eu ia dizer que está aberta a temporada da festa de firma, mas na verdade está quase acabando, né? Ó o meu busão aí, ó. Ó o meu busão aí, ó. Brutinha, Amapá. Esse é o que sobe lá no Cafofo. Na verdade deveria dizer ali Cafofo do Sol, né? Mas os guris não tiveram essa perspicácia em tempo, né? 4h15, já falei, 16 da tarde. Estou aqui no Jardim das Palmeiras, Zona Sul de Porto Alegre. Não para. Desde aquela hora que eu voltei de Canoas, o único momento que eu fiquei sem corrida foi quando eu almocei lá no Sarandi. E mesmo assim tocou 2 corridas que eu recusei. Fiquei sem corrida porque eu não fiz as corridas, na verdade. Porque tocou 2 corridinhas de merda, né? Depois tocou a moça lá pra Tarso Dutra. Depois fui pra Cidade Baixa. Teve Agora Tu Vieste. Aquela velha é muito engraçada. Eu fiz umas 2 ou 3, foi pra na Bento tocou pra cá. E tudo no Comfort. O mais legal de tudo é isso, o resultado. São 4h17 agora, 310 pilinhas para 19 corridas. Meta de dezembro, perfeito. Melhor impossível, né? Melhor impossível. Agora tô me arrastando, já comprei o cupom. Se chegar em tempo sem tocar ali na Avenida Nonoai, vou abastecer. Vou abastecer, tem um posto ali do lado da Cidade de Jardim, condomínio aquele, que é credenciado no Baratão. E daí abasteço por ali, já desço para no banheiro, que eu não vou desde sei lá quando. E depois esperar o meu principal passageiro do dia, o próximo. A caminhonetinha parou no meio do caminho, ó. O cara não tem 1 minuto de sossego, tia. Mal consegui mijar, já tocou. Já tocou e a Amanda tá ali, ó, me esperando, do lado, ó. Tava aqui no posto. Tocou aqui, ó, na Via Porto, do ladinho, 38 pilinhas lá pro Sarandi de volta. Oi, Amanda? Agora tu veio. Nesse mesmo. Feito, Amanda. Uma boa tarde pra ti. Tchau, boa tarde, bom final de ano, tudo de bom, viu? Boas festas. Obrigado, igualmente. Tchau. Que canseira.
trânsito das 5 da tarde. É pros fortes, né? Tô aqui na Vila do CREA. Se eu soubesse, se eu lembrasse, na verdade, o número da casa do Plínio, eu ia agora tirar meus tênis, me jogar no sofá, abrir a geladeira dele e pegar uma cerveja bem gelada. Se ele não tivesse, ele ia se incomodar comigo. Ah, ia se incomodar. Mas Plínio, um abraço pra ti, meu bruxo. Eu esqueci o número da tua casa, mas eu sei qual é a rua. Essa aqui é a próxima. Estou aqui na Vila do CREA, zona norte da cidade, bairro Sarandi, também conhecido como Jardim Barão do Caí. O prefeito da região aqui é o Plínio Motim, um dos inscritos mais assíduos deste canal. Um dos primeiros também, um dos mais antigos. Enfim, ex-motorista de aplicativo, né? O Plínio teve uma das edições do Churrasco dos Guris. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente. Vou ligar X sair daqui de uma vez. Tô afim de ficar parado aqui longe de tudo. Se bem que a dinâmica tá boa aqui, mas eu já liguei X. Eu já tinha desligado a GPA, então se tocar, vai tocar pra dentro. E o Plínio falou que, olha, 57 pila pra Belém novo. 1h15, mas daí é muito envolvimento. Não, nós não vamos. Fechava 400 pila nessa corrida, mas ia fechar às 7 da noite. 37,50 Rua Cabral, agora tu veio, merda. É assim que tá hoje, não para. Só que essa é Tururu. Vamos ver se peguei. Peguei, Marjorie. Vamos ver onde tem que buscar. Luiz Carnilha, 185, 1.6 km. Quantos minutos vai dar no Waze? 6 minutos. Fomos pra Cabral, 521. Bem no comecinho da lomba, ali na altura do que um dia foi o Leonardo da Vinci, né? Já que eu não posso dar 10, dar 2, deixo que o Leonardo da Vinci. Então, um abraço, Plínio. Essa aqui é a tua rua, né? Entendedores entenderão. E eu sei que é essa aqui. Só não sei o número da casa, eu esqueci. Tu já me escreveu algumas vezes. Mas agora não é hora de tomar cerveja, né? Agora é hora de faturar mais um pouquinho. Se fosse 10 horas da noite, eu te ligava, te acessava e tu que lute. Então, Plínio, um abraço pra ti. Registrado com sucesso Vila do CREA. Agora vamos dar ali no meio, pegar a Marjorie ali no Parque Minuano, daquele loteamento que tem do outro lado da CIS Brasil, aqui na zona norte de Porto Alegre. Agora são 5h05 da tarde. João Teles, aeroporto. Vamos, vamos para João Teles. É Tururu, descendo a Localiza. Vou por aqui, ó. Peguei. Localiza, exatamente. Mas e agora, tio? Acho que eu errei. Eu errei. O que eu faço agora aqui? Saindo do aeroporto agora, não tocou nada nem pra... Aliás, até tocou uma Anitta Garibaldi 201, quase peguei. Cachoeirinha, não peguei. 24 pilas, não. O que eu faço agora? Deixa eu pensar. Tem que fazer a volta no viaduto mesmo. Já tinha que ter ido
Eu tinha que ter ido reto antes ali, porque aqui por dentro eu não tenho mais acesso. Ah, não, eu tenho sim. Eu vou aqui por baixo. Tá, me liguei. Entro no aeroporto, saio pelo Terminal 2, daí caiu pifado na Localiza. Isso aí, final de tarde então em Porto Alegre. Uma delícia. Peguei uma senhora agora lá na Tarso Dutra, trazer aqui para o aeroporto, voltando para casa num dia cansado. Moro em Curitiba. E eu tô aqui dando no meio, 7h22 da tarde. Deixa eu mostrar para quem não sabe como é que sai do aeroporto, Terminal 1, e vai para o Terminal 2, Terminal Antigo. Com o objetivo de ou ir para a área de espera, ou fugir daqui de alguma maneira, para zerar o cronômetro, por exemplo. Ou tá até aberto a cancela, ó. Espero que não seja uma pegadinha. Ou ir lá para a Localiza, que é a locadora que tem ali na Avenida dos Estados, um pouquinho antes de chegar no aeroporto, que é o meu destino agora, para pegar o passageiro Gustavo. Tu entra ali então no aeroporto, como se fosse pro terminal de desembarque, pega a primeira direita, ela passa por baixo do viaduto. Agora nós vamos passar ali pela área de espera que os guris estão jogando truco. Vou virar a câmera pro lado para vocês darem uma olhadinha. Bom, muitos já sabem do que eu tô falando, né? Não precisa. Mas logo aqui na sequência vai ter a área de espera dos aplicativos, onde os guris ficam tudo lá escolhendo corrida e jogando truco, fazendo de conta que estão trabalhando, na minha opinião, tá? Deixar bem claro isso. Ó, nesse primeiro estacionamento que tem à direita aí, ó, esses carros aí, não, esses aqui não são colegas, isso aqui é parte de alguma locadora. É um pouquinho mais adiante ali, onde vai ter uns food trucks, o pessoal vende lanche para os motoristas. Aqui, ó, aqui à direita já tem, essa aqui é a área de espera dos aplicativos. Nem tá tanto carro aí. Perdi a palavra. Enfim, isso aí é os dois food truck. E é tudo provavelmente colega que estão aí esperando, contando piada e jogando truco. Eu vou seguir reto aqui, ó, passar do lado do nosso Cristo Redentor, no fim de tarde de Porto Alegre, esse pôr do sol maravilhoso que tá fazendo lá no Guaíba. Vou pegar aqui, ali na frente está o nosso Cristo Redentor, na verdade o laçador, né? Que é uma... Ué, não posso dobrar à esquerda ali? Claro que eu posso. Tem uma placa dizendo que não. Ônibus e caminhonetes e caminhões. Carro pode, ó. Eu vou pegar a esquerda aqui, fazer a volta e já estou na Localiza, ó, bem pertinho. Eu ia fazer toda uma volta lá por baixo da trincheira, mas eu tinha esquecido no primeiro momento desse acesso aqui. O passageiro Gustavo deve ter deixado o carro aqui e agora está voltando para casa lá na João Teles. Cadê ele? Ou é um funcionário, né? Não me interessa, só sei que tem que levar o Gustavo para casa. Tá ali ele, ó, uma mochila, deve ser ele mesmo. Boa tarde, é Gustavo? Esse Daniel? É ele mesmo. Passa, guerreiro. Ah, esses motoqueiros da noite da teleentrega. Seguidor ainda. Ah, meu Deus, 9h35 da noite, anoiteceu em Porto Alegre. Já tô aqui na Zona Sul, já finalizei por hoje. Cansei, mas porque eu trabalhei bastante. Hoje eu dei show no final da tarde. Hoje foi bom, hoje foi gostoso. Hoje foi dezembro valendo, sabe? Com dinâmica mentirosa na maioria das vezes, é verdade. Mas no mapa roxo o dia inteiro. Às vezes mais 2, às vezes mais 3, às vezes mais 1,25. Mas isso não tirou meu foco, porque na verdade isso não refletia o valor que o estagiário estava me oferecendo. Por exemplo, eu fiz uma viagem, aquela que eu fui para o aeroporto, que eu estava saindo de lá quando eu falei com vocês a última vez, se eu não me engano deu R$38 e tinha 1,25 de dinâmico, e eu fiz a viagem a partir da Carlos Gomes, para vocês terem uma ideia, uns 7 km eu acho, né, no Comfort. Então mais de R$5 o km, foi bem boa aquela coisa. Essas são um exemplo, teve várias assim que dizia que era 1 de 2, 3, 4 de dinâmico, mas tu ia fazer as contas, na verdade tá te pagando mais e às vezes menos também, vamos combinar. Mas o que importa no final das contas são os 3 pontos, e esse eu consegui, e mais um pocão, só para não passar batido. Agora bora descansar.
porque amanhã tem tudo de novo e de novo. Muito obrigado para quem chegou comigo mais uma vez ao final desse vídeo, aos meus amigos inscritos. Compartilhem em suas redes sociais e que não for, eu faça imediatamente. Só para lembrar vocês, meus vídeos não tem pauta, não tem edição e não tem vergonha. Eu sou meu patrão, nada me faltará. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Se tu chegou até o final desse vídeo aqui, hashtag quero podcast, deixa no comentário aí. Já tinha até esquecido desse assunto. Se tu gostou da minha ideia de fazer um podcast contigo, tu, inscrito, que me acompanha aqui, eu quero tu no meu carro, trocando uma ideia, fazendo uma resenha e dando uma banda dentro do Moisés, aqui pelas ruas de Porto Alegre e ou região metropolitana. E se tu não quiser, hashtag não quero podcast, né? Mas o importante é tu comentar para ajudar a engajar esse vídeo também, sem esquecer sempre de curtir, de comentar, né? Já falei, de curtir, de compartilhar e de hypar o vídeo. Fui!